No mundo todo, agora há uma divisão clara entre o sul e leste globais e o norte e oeste globais em relação às atitudes sobre a disposição de lutar pelo próprio país. Embora vivamos em um mundo onde o número e a gravidade dos conflitos armados estão aumentando novamente após décadas de declínio e os países ao redor do mundo estejam aumentando seus gastos militares, quase todas as principais forças armadas enfrentam uma escassez crítica de um recurso: pessoas para lutar nessas guerras. Ou basicamente, o mundo está ficando sem soldados e sem pessoas dispostas a morrer pelo seu país. E agora, como? Como isso poderia ser possível? E o que a convergência da transformação dos Estados-nação em zonas econômicas e o grande desânimo dos jovens no Ocidente em relação ao sistema corrupto e quebrado sob o qual vivem tem a ver com tudo isso? Nos Estados Unidos, o exército está reduzindo suas fileiras em milhares devido à falta crônica de recrutamento. Na Europa, apesar do aumento dos gastos militares após a guerra na Ucrânia, a situação é ainda mais grave. As forças armadas da Alemanha vêm encolhendo há anos, apesar dos esforços significativos de recrutamento. E o Reino Unido, bem, pode em breve ter que desativar 4 navios de guerra por falta de marinheiros. No Japão, apesar do aumento das forças armadas, motivado por preocupações em relação à China, as forças de autodefesa não estão atingindo suas metas de recrutamento. Até na China, com as maiores forças armadas do mundo e cerca de 2 milhões de militares, a dificuldade em recrutar graduados do ensino médio qualificados para operar armas avançadas. E muitos analistas de defesa debatem ativamente se a China sequer possui o pessoal necessário para executar uma invasão de Taiwan. Mas é preciso dizer que muitos, se não a maioria desses possíveis recrutas, talvez simplesmente não sejam elegíveis para o serviço. Estudos do Pentágono descobriram que cerca de 77% dos jovens americanos atualmente não se qualificariam para o serviço militar por estarem acima do peso, usarem drogas ou terem outros problemas de saúde física ou mental. Tivemos tanto sucesso em evitar conflitos entre grandes potências nos últimos 75 anos que passamos a vê-los como coisa do passado. Isso foi dito por Katarina Kuzminski, que é autora de um relatório e diretora do Programa de Veteranos Militares e Social do CNAS. E ela disse isso à Vox. Além disso, agora todo o país precisa pensar sobre o que acontece quando você tem uma ameaça existencial real em suas fronteiras, disse ela. Ou seja, faltam homens modernos dispostos a defender seu país e suas fronteiras. E no caso das nações ocidentais, todas sem exceção, bem, todas elas têm fronteiras abertas. Isso está causando uma queda no alistamento militar. E esse problema não se limita apenas aos Estados Unidos, mas é um fenômeno global. Então, no caso de algo como uma Terceira Guerra Mundial, as nações civilizadas enfrentariam uma grave escassez de soldados, o que explica o recente ressurgimento dos apelos por recrutamento universal em todo o mundo ocidental. Então, por que, além das fronteiras abertas, os jovens não querem mais supostamente, servir seu país e lutar em guerras criadas por seus líderes? Bem, nos Estados Unidos há uma infinidade de razões. Primeiro, eles não conseguem recrutar jovens brancos em número suficiente para preencher seu exército. E por que esses jovens deveriam lutar por uma nação que não só os despreza, mas que claramente os odeia? Se você não recruta o maior grupo demográfico do país, naturalmente faltam soldados, mas acredito que a questão vai além disso. Porque há aqueles que diriam, bem, pode haver aqueles que diriam isso, eu lutaria para defender minha pátria, mas não lutaria no exterior. Bem, mesmo na Ucrânia sob o regime de Zelensky, eles estão tendo que recorrer a formas cada vez mais violentas de recrutar à força jovens e até idosos, devo dizer, para o serviço militar, sendo usados como bucha de canhão nos ataques em ondas que estão dizimando a demografia daquele país. E deve-se entender, caso ainda não esteja claro, que nos últimos 50 anos a classe gerencial globalista tem se ocupado em desmontar as nações ocidentais.
Sejam nossas nações construídas sobre terras roubadas e opressão no Novo Mundo, ou colonialismo e opressão no Velho, essa mesma classe que há décadas diz que fronteiras são apenas linhas em um mapa, bem, ela transformou quase todos os países ocidentais, sem exceção, de nações em zonas econômicas. E com isso em mente, quem estaria disposto a dar a vida pelo mercado a céu aberto e as fazendas de impostos, em que nossos países se tornaram, governados por uma classe dirigente corrupta que odeia o cidadão comum? Porque no passado, as pessoas lutavam ou por autodefesa, defesa da família, defesa da aldeia, defesa da cidade, ou por ganhos materiais e sociais, já que soldados profissionais eram bem recompensados e respeitados. Agora, a elite, a classe governante, bem, eles esperam que as pessoas escolham lutar por coisas como democracia e direitos humanos quando não recebem nada de substancial em troca. Você acha que os jovens do século XXI deveriam estar dispostos a morrer pela linha de roupas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer da Target? Eu li esse artigo neste 4 de julho que tinha o título "Americanos têm mais probabilidade de entrar em guerra com o governo do que se submeter ao alistamento obrigatório", e eu concordo. Eu não acho que exista um único país ocidental moderno que mereça que seus homens lutem e morram por ele, pois não há nada que valha a pena defender. Por isso não conseguirão recrutar como em guerras anteriores. Ninguém quer lutar e morrer por corporações que são donas dos Estados Unidos e nenhum ataque ou falsa bandeira vai mudar isso. Todas as nações ocidentais modernas do planeta traíram seus jovens. É impossível para o jovem comum comprar uma casa, encontrar uma esposa leal, ter filhos e depois se aposentar com dignidade. Porque vivemos em zonas econômicas que fingem ser nações. E então essas nações de fachada dizem: ok, agora é hora de vocês se matarem para que nós, a elite, possamos ganhar muito dinheiro. E essa mesma elite então fica perplexa ao ver que os jovens que não têm nenhum interesse nessa sociedade simplesmente não querem atravessar o oceano para se matarem. Esses parasitas da elite, eles não conseguem compreender os princípios básicos da realidade. Você não pode passar décadas desmontando uma nação e, no lugar dela, criar zonas econômicas globais e achar que haveria alguém além de mercenários disposto a se sacrificar por um sistema tão corrupto. Na verdade, eu acho que para muitas pessoas nos Estados Unidos da América e no Ocidente em geral, muita gente está tão desmoralizada pelo nosso sistema globalista atual que, se, por exemplo, os chineses invadissem a Califórnia amanhã, muitos americanos provavelmente só iriam postar coisas na internet, coisas como "não é problema meu" ou "acabei de pedir um emprego para o ocupante chinês". E pessoas em outros estados provavelmente diriam coisas como "baseado G". E baseado G seria uma melhoria 10 vezes maior em relação ao nosso sistema de liderança corrupto atual. Porque qual é a diferença? Não temos fronteiras, não temos valores em comum. Há muito tempo deixamos de ser nações. Novamente, somos zonas econômicas, só que com outro nome. Na verdade, vou te lembrar que quando o presidente Xi da China veio recentemente à Califórnia, bem, pela primeira vez em anos, a cidade foi limpa para parecer apresentável. E foi uma melhoria breve, mas vendável, em relação à realidade diária dos californianos e ao que eles têm que enfrentar. Porque para muitos, se não a maioria, e posso dizer isso sobre mim mesmo, os russos não são o inimigo. Os chineses também não são o inimigo. É o sistema ocidental autodestrutivo, autossuicida e suas elites globalistas, que são infinitamente mais inimigos da pessoa ocidental comum e do americano médio em particular do que qualquer um no Oriente poderia ser. E agora a nossa elite, essa mesma elite psicótica, está preocupada que o mundo esteja ficando sem soldados dispostos a morrer cedo pelas ambições ou maquinações políticas dessa mesma elite mencionada. Ah, não! Sem soldados suficientes, como podemos ter uma guerra horrível na qual milhões e milhões morrem? A própria elite questionará: por que essas pessoas são tão egoístas? Por que eles não vão lutar e morrer pelos acionistas da Boeing e da Lockheed Martin? Bem, se a paz global duradoura foi alcançada porque ninguém quer lutar,
Por que isso seria um problema? O mundo tem menos soldados, ótimo. Se não há soldados, não há guerra. Checkmate. Não seria incrível se todos os governos da Terra declarassem guerra e nada acontecesse? Todo mundo no mundo simplesmente boicotasse a guerra e então os líderes tivessem que retirar suas declarações envergonhados?